Queridos irmãos e irmãs, não querendo repetir-me, mas achei por bem voltarmos novamente a um poderoso engano aceito pelos cristãos e que durante toda a madrugada confirmei mais uma vez que aquilo que nós vamos apresentar é algo real e que aquilo que nos tem sido ensinado e apresentado nada mais é que um engano vindo do inferno para nos enganar acerca dos tempos que Deus nos deixou. Eu gostaria então de introduzir lendo Mateus, capítulo 12, Mateus 12, e quero-vos dizer que isto não dispensa vocês depois, se quiserem visualizá-lo na tela, porque na tela, isto é, no canal do YouTube, vocês irão ver algumas coisas, imagens que eu considero importantes e que não conseguem visualizá-la através do WhatsApp. Vamos então para o capítulo 12 e vamos ler do versículo 38 em diante. Até ao versículo 40, vamos ler 2 versos. Gostaria que me acompanhasse na leitura. Eu vou procurar, até por uma questão de gravação, ler quase todos os textos, que diz o seguinte: Então responderam alguns dos escribas e dos fariseus, dizendo: Mestre, nós queremos ver um sinal de ti. Mas ele lhe respondeu e disse: Uma geração má e adulta procura um sinal. Não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Nós sabemos que várias vezes os líderes religiosos, para tentarem provar a Jesus, eles pediram sinais. E é interessante que houve um outro momento em que lhe foi pedido os sinais e ele deu estes sinais. Aqui ele simplesmente se recusa a fazer alguma coisa para comprovar que ele era o Filho de Deus. Porque o que estava aqui em causa é que os líderes religiosos, conhecendo os familiares de Jesus, sabendo onde ele vivia e o que fazia, eles punham em dúvida que ele era o Filho de Deus. Mas havia fortes evidências, através das obras que ele fazia, que ele não era um homem como outro homem comum. Porque os sinais que eles visualizavam era prova evidente que ele tinha um poder diferente daqueles que lhe pediram o sinal. Mas é interessante que Jesus, ele vai dizer-lhe, primeiro vai denunciar todas e qualquer pessoas que queiram acreditar nele ou quisessem acreditar nele através de provas de sinais. E Jesus chamou a essa geração, como nós vimos, uma geração má e adulta. Reparem que há aqui 2 adjetivos que Deus, na pessoa do Senhor Jesus, vai
falar acerca desta geração, que era uma geração má e uma geração adulta. Jesus apresenta dois pecados a esta geração. E é uma geração que é má e que é adulta, que pode duvidar do poder e de quem, na verdade, é o Filho de Deus. E Jesus disse uma coisa muito interessante. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ao falar disto, ele já estava a dar uma indireta aos líderes religiosos, à geração má, à geração que lhe ia tirar a vida. E aquilo que Jesus estava aqui de uma forma indireta, mas como se costuma dizer para um bom entendedor, meia palavra basta, eles perceberam que havia alguma coisa que tinha que ver com eles. Porque desde que ele nasceu até à sua idade de adulto, eles sempre tiveram o plano de acabar com a vida dele. E então, o que é que agora Jesus vai dizer? Ele vai dizer que o sinal que eles iriam ter era o mesmo que foi e aconteceu com Jonas. Enquanto Jonas esteve e andou 3 dias e 3 noites nas profundezas do oceano, engolido pelo peixe, Jesus disse que ele também iria passar 3 dias e 3 noites no seio da terra ou no sepulcro. Lendo Marcos 8:31, vamos ver o que é que Jesus agora diz, esclarecendo mais um pouco aquilo que ele havia dito. No livro de Marcos 8:31 e 32 diz: e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, que eram aqueles que estavam a pedir sinal, e principais sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto. Portanto, cá está Jesus mais uma vez em Marcos, em denunciar esta geração má e malvada. Mas, e agora ele acrescenta, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Agora, queridos irmãos, eu quero que nós pensemos bem nisto. Jesus não escreveu isto por meias palavras. Jesus disse que ele estaria 3 dias e 3 noites no seio da terra e disse que ao fim, ao 3º dia, ele ressuscitaria. Então, estes são sinais proféticos para comprovar que ele era, na verdade, o Filho de Deus. Porque se ele não fosse o Filho de Deus, ele não poderia ter o atrevimento de profetizar algo assim. Ele não poderia ter o atrevimento de dizer quanto tempo passaria no túmulo e ao fim de quanto tempo ele ressuscitaria. Portanto, temos aqui um grande sinal profético. E é interessante que os seus ouvintes guardaram esta mensagem bem guardada no interior do seu ser. 3 dias e 3 noites no seio da terra
e ao fim do terceiro dia ressuscitaria. Agora vamos ver, ainda em Marcos, porque estes evangelhos são sinópticos, vamos ver o que é que, aliás, em Marcos, não, desculpa, em Mateus 27, 63 e 64, vamos ver o que é que Jesus fala. E reparem que estes evangelistas, eles dão ênfase a este sinal, o único sinal que Jesus deu aos líderes religiosos, que ele era o Filho de Deus. 27, 63 e 64 diz assim, dizendo: Senhor, lembramos que aquele enganador, isto foi aquele que lhe pediram o sinal, lembramos que aquele enganador vivendo disse: depois de 3 dias ressuscitará. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao terceiro dia. Não se deu o caso que os seus discípulos venham de noite e furtam e digam ao povo: ressuscitou de entre os mortos, e assim o último erro será pior que o primeiro. Reparem bem que os líderes religiosos advertiram a Pilatos, dizendo-lhe: olha, cuidado, fazendo fé nas palavras desse enganador, ele disse que ao fim de 3 dias ressuscitaria. E o que eles estavam a dizer a Pilatos, eles punham em dúvida se isso ia acontecer ou não. Mas, pelo menos, Pilatos foi aconselhado a tomar providências. E quais foram as providências que ele ordenou? É que fosse guardado o túmulo dele durante 3 dias. Então, vamos ver aqui agora que essa mentira do inferno que anda por aí a dizer que Jesus morreu na sexta-feira, deita por terra a profecia de Jesus e que até os líderes religiosos e os escribas e fariseus aconselharam o chefe Pilatos a tomar cuidado e guardar o túmulo até ao terceiro dia. Agora eu faço uma pergunta. Há alguma dúvida, ou eu posso pôr alguma dúvida, que estes 3 dias são 3 dias completos? Agora o que nós precisamos entender, além disso, é que um dia, para ser completo no contexto judaico, segundo aquilo que está no livro de Levítico 23:32, é que o contexto era de uma tarde à outra tarde. Em Levítico 23:32 diz: de uma tarde à outra tarde celebrareis o vosso sábado. Portanto, o sábado é sábado de uma tarde à outra tarde. Então, aqui, quando a Bíblia fala em dia completo, menciona a tarde e a manhã, ou a manhã e a tarde. E aqui nós vimos que este dia era um dia completo. Nós vimos na criação que houve a tarde e a manhã do dia primeiro, dia completo.
Então aqui, a noite e o dia é o dia completo. Agora, queridos irmãos, não nos podemos deixar enganar pela doutrina do demónio. Não nos podemos deixar enganar. E eu estou novamente a fazer isto, já falámos um bocadinho, mas eu creio que hoje vamos ter mais luz, vamos transmitir mais ensinamentos que eu creio que são fundamentais. Então, se alguém vos vier dizer, irmão, isto não são 3 dias. Então, se não são 3 dias, Jesus mentiu. E se não são 3 noites, Jesus mentiu. Não tem como. Ele mentiu. E se ele mentiu, eu não o quero aceitar como Deus. Nem o quero aceitar como Salvador, porque ele é um intrujão. Ele mentiu, disse uma coisa que não se cumpriu. Mas como eu sei que ele não é mentiroso, e como eu sei que ele é verdadeiro, e como eu sei que tudo o que ele falou é verdade, então eu tenho que pegar na Bíblia e descobrir pela Bíblia e deitar por terra este ensinamento diabólico. E nós vamos ver isso de uma forma mais clara e mais evidente no dia de hoje. Por isso eu quero que os irmãos façam todos os possíveis para, no final, partilharem esta mensagem com a grande maioria das pessoas que vocês amam. Porque eles precisam de ser advertidos desta doutrina diabólica que simplesmente foi inventada para dar ênfase à ressurreição do domingo, e como nós vamos ver que nem no domingo ele ressuscitou, nós iremos ver isso hoje. Então, há muitas coisas que hoje vamos descobrir. Primeiro vamos, se nós queremos entender o momento todo que se passou na morte de Cristo, nós precisamos de entender aquilo que aconteceu na Páscoa, na primeira Páscoa. É impossível. Eu não posso separar a Páscoa em que Jesus morre da primeira Páscoa que foi instituída. Porquê? Porque tudo aquilo que se passou na primeira Páscoa vai se cumprir na Páscoa em que Jesus morre, excepto uma coisa que nós já iremos ver. Mas isso é muito importante. Então, em primeiro lugar, nós temos que saber que é o mês primeiro. Não nos podemos deixar enganar. Primeiro mês. No 10º dia do primeiro mês, conforme 12:3, não vamos ler, estamos apenas a tentar relembrar coisas que já todos conhecemos. No 10º dia, era trazido o cordeiro para a família. E durante 4 dias, até ao cair da tarde, as pessoas afeiçoavam-se àquele animal. Tinham que o tratar, tinham que cuidar dele, porque ele iria ser uma oferta ao Senhor. Uma oferta ao Senhor em lugar daquele que era o ofertante. E então o que é que ele tinha que fazer? Durante 4 dias, eu imagino os cuidados que aquela família tinha que lidar com aquele animal. Onde o animal dormia, o que ele comia, a água que ele bebia, os cuidados que era tido com o animal. Porquê? Porque a primeira coisa que o Senhor quis ensinar é que eles, depois de se afeiçoarem ao animal e depois de 4 dias apreciarem o animal, vinha o pior. E o que era o pior? Ele tinha que ser morto. E quando é que ele era morto? No 14º dia, na viração do dia. Nós sabemos outra coisa muito interessante. Quando eles puseram o sangue nas ombreiras, o cordeiro estava morto, e vocês sabem que o povo de Israel, ele teve que fugir
nessa noite. E agora quero que vocês saibam uma coisa. Que coisa incrível. Não sei se sabem que nem todo cordeiro eles tiveram tempo para o comer. Todo o cordeiro. É uma questão de lerem na Bíblia, Êxodo e Números, e vão ver. Eles não tiveram o tempo de comer o cordeiro todo pascal. E o que era feito no dia seguinte à ceia pascal? O que sobrava do cordeiro tinha que ser queimado no fogo. Agora há um problema. E qual é o problema? Se na sexta-feira, agora notem isto e gravem bem isto, se o cordeiro morre na sexta-feira e se sobra alguma coisa para o sábado, então o que é que tinha que acontecer? O cordeiro tinha que ser queimado. Só que a Bíblia diz que no sétimo dia, que era o sábado, era pecado acender fogo dentro das casas. Então quer dizer que o resto do cordeiro era queimado, tinha que ser queimado, o que quer dizer que se aquilo que sobrou de sexta, da ceia de sexta, já entrando no sábado, a ordem de Deus é que tinha que ser queimada, então quer dizer que as pessoas tinham que transgredir o mandamento do sábado. Que coisa complicada. Por isso, esta é uma das evidências que eu quero que vocês saibam. Portanto, não esqueçam isto. Todo o cordeiro, nós sabemos que a Páscoa era comida sempre à noite. Nós vemos exatamente Jesus comeu a Páscoa à noite com os discípulos. E tudo o que sobrava era queimado. Então, se era queimado a seguir à sexta-feira, então era sábado. Porque não podia ficar para o domingo. Não podia. Tinha que ser queimado no sábado. Então, se queimavam no sábado, estavam contra a lei do próprio Deus. Não pode. Mas vamos agora entrar em outros pormenores. Então nós, na semana da Páscoa, lá quando Deus a instituiu, nós tínhamos 2 Shabates instituídos por Deus. Vamos então agora para Levítico e vamos ver então que Levítico 23 e vamos ver 2 versos. Levítico 23, sabem que a seguir à Páscoa vem a festa dos ázimos. Ou seja, no dia 15, já a seguir à Páscoa, o 15, era ázimos. Agora vamos ver o que é que tinha que acontecer nesse dia, no primeiro dia dos ázimos. Ok? Vamos ler o versículo 4, 23, 4. O que é que diz? O 4. Vamos ler. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que proclamareis nas suas estações. Agora notem. No 14º dia do primeiro mês pela tarde é Páscoa ao Senhor. E agora veio o 6. E no 15º dia do mês é a festa dos ázimos. Festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia, versículo 7, tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis nele. Agora há uma coisa que nós precisamos entender. A Páscoa nunca é no ano, nos anos sucessivos, no mesmo dia da semana.
é sempre na mesma data, 14 de Nisan, mas não calha no mesmo dia semanal. Então quer dizer, independentemente do dia que calhasse, o que é que acontecia? A seguir à ceia, a seguir ao comer o cordeiro, que era no dia 14 de Nisan, no dia 15 era feriado. Ou seja, nenhuma pessoa podia fazer obra alguma. E porquê é que Deus instituiu este feriado? Para que as pessoas pensassem naquilo que comeram no dia anterior e qual o significado de tudo isso. Toda a família deveria estar em oração e em súplicas para não esquecerem de modo algum aquilo que fizeram depois que mataram o cordeiro. Portanto, então, não esqueçamos isto. A seguir à morte do cordeiro e comer a Páscoa, que era comida nessa noite, do 14, no 15 era feriado. E nesse feriado ninguém fazia nada. Porém, há outro feriado que diz, que nós vimos aqui, o verso 8 diz: mas por 7 dias oferecereis uma oferta feita por fogo ao Senhor. Ao 7º dia haverá uma santa convocação, nenhum trabalho servil fareis nele. Então temos aqui na semana da Páscoa, sem o sábado semanal, excluamos o sábado semanal, já lá vamos, 2 dias feriado, que era o primeiro dia dos ázimos e o último dia dos ázimos. Quando se começava a comer os ázimos e quando se havia terminado de comer os ázimos, era feriado. Agora nós precisamos de ir ao calendário e ver em que dia que Jesus morre, que dia era. E como eu vos disse, eu fui fazer recuar o tempo, vocês podem fazer recuar o tempo, hoje temos meios de o fazer, e então o dia 14 de Nisan, no tempo em que Jesus morre, era uma quarta-feira. O que quer dizer que o primeiro dia a seguir à morte do Cordeiro é feriado. É Shabat. Então, que dia é que é? Quinta-feira. Jesus morre na quarta-feira e na quinta é feriado. Nesse dia não se podia fazer obra alguma. Só que depois desse feriado vai vir que dia? Vai vir o dia 16. E o dia 16, se o dia 15 é feriado, o dia 16, como vos disse, se o dia 15 é quinta-feira, então a seguir a esse feriado, que dia é que vem? Sexta-feira. E a seguir à sexta-feira, o que é que vai vir a seguir? O sábado semanal. O verdadeiro feriado. Então, o que nós precisamos entender é que neste espaço de tempo, nós vamos apanhar 3 sábados.
3 sábados. O primeiro sábado no primeiro dia dos ázimos, o último sábado no 7º, e depois vamos ter o sábado semanal. Mas vamos então agora ver isto mais sobre os versos da Bíblia. Vamos então para terça-feira 13. Jesus morre na quarta, mas vamos ver o que é que ele fez na terça. João, capítulo 13, e vamos para o versículo 1. Capítulo 13, versículo 1. E então o que é que diz? Eu quero que acompanhem para seguirem o texto, porque isso é muito importante agora. Agora não podemos, de maneira nenhuma, para não perder a sequência. Diz aqui: ora, antes da festa da Páscoa, portanto, se a festa da Páscoa era no dia 14, antes da festa da Páscoa era que dia? 13. Então, quando é que Jesus celebra a festa da Páscoa? Antes da Páscoa. E porquê é que ele celebra a festa da Páscoa antes da Páscoa? Porque ele sabe que o cordeiro tinha que morrer na quarta-feira. Ele sabia que ele ia morrer na quarta-feira. E então, se ele deixasse a festa da Páscoa para a quarta-feira, ele não iria ter tempo para fazer tudo aquilo que tinha a fazer. E então o que é que acontece? Vamos acabar de ler o texto. Ora, e antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de partir deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus próprios, que estavam no mundo, ele os amou até ao fim. E agora vamos ver alguns eventos. Vocês, se forem a ver, quando se deu a primeira Páscoa, houve várias coisas que aconteceram. Lá na primeira Páscoa. Houve o sangue que foi colocado nas ombreiras, houve a morte dos primogénitos, houve as ervas amargas, houve vários eventos que aconteceram na primeira Páscoa, quando o povo saiu do Egito. Agora vamos ver que aqui também vão acontecer várias coisas. E quais são as várias coisas que vão acontecer? Vamos então ver. A primeira coisa que acontece no dia 13, terça-feira, é que Jesus come a Páscoa com os discípulos. Portanto, come a Páscoa. E então quando é que ele come a Páscoa? Ele já come a Páscoa era sempre comida à noite. Então já era terça-feira à noite, quase a passar para quarta-feira. Porque a Páscoa nunca era comida durante o dia, era quase na viração do dia, sempre à noite. Por isso é que Jesus celebrou à noite. Outra coisa curiosa, o que é que Jesus, a seguir a comer a Páscoa, Jesus faz? Lava os pés dos discípulos. Tudo isto na mesma noite. No mesmo dia, a caminhar para a noite. Lava os pés dos discípulos. Mas Judas saiu. Jesus advertiu: olha Judas, o que tens a fazer, faz depressa. E então diz que Judas saiu e foi-se encontrar com os líderes religiosos, porque Jesus já havia combinado com os discípulos que após a festa da Páscoa ele iria para o Jardim das Oliveiras. E já vamos ver tudo isso por verso. E então foram para o monte. Então vamos agora ver os versos que nos mostram esta sequência. Vamos ler, já lemos 3:1, antes da Páscoa, agora vamos ler o 4-7. 4-7. 13, 4-7, diz assim: levantou-se da ceia, colocou de lado as suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois ele pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos
e a limpá-los com a toalha com que ele se cingia. Ok? Versículo 6. Aproximou-se então de Simão Pedro, e Pedro lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Oposição de Pedro. Verso 7. Respondeu Jesus e disse: O que eu faço, tu não o sabes agora, mas depois o saberás. Portanto, vimos aqui a lavagem dos pés, a oposição de Pedro. Agora vamos ler o versículo 13. Aliás, vamos ler o capítulo 13 e o versículo 27 a 30, para vermos os acontecimentos. 13, 27 a 30. O que é que diz? E após o bocado entrou nele Satanás. Então disse Jesus, está a falar para Judas: o que tu fazes, faze-o depressa. Ora, nenhum homem na mesa sabia para que intenção lhe falara isso, porque alguns deles pensavam que, como Judas tinha a bolsa, Jesus lhe tinha dito: compra as coisas que são necessárias para a festa, ou que desse algo aos pobres. Ele então, tendo recebido o bocado, saiu imediatamente e era noite. Portanto, cá está aquilo que nós acabámos de ler, que agora os discípulos estavam confusos, e eles agora, como estavam a celebrar a Páscoa num dia antes da Páscoa, eles pensavam que Jesus tinha dado uma ordem ao tesoureiro, que era Judas, para ele ir comprar algumas coisas para a festa. Ignoravam que a festa que eles estavam a fazer era a verdadeira já a Páscoa. Mas eles pensaram: não, ele está-lhe a dar ordens, ele se calhar foi comprar alguma coisa para a festa. E agora vimos que Judas saiu. Ok? Agora vamos ver outro versículo, Mateus 26, 30. Vamos para Mateus 26, 30 e vamos ver o que aconteceu. No mesmo contexto, na mesma noite, isto de terça para quarta. 26, versículo 30. O que é que diz o 26, capítulo 30? E tendo cantado um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. Portanto, até aqui lá vamos. Portanto, foi uma noite desgastante, uma noite em que Jesus tem que fazer em pouco tempo aquilo que deveria precisar de muito tempo para o fazer. Mas Jesus estava a lutar com o tempo. E então, ele sabia que agora ele não podia descansar. Ele tinha uma tarefa árdua. Primeiro fazer com os seus e depois ser traído pelos seus inimigos. Tudo isto aconteceu na noite de terça-feira para sábado. O que é que vai acontecer a seguir? Nós sabemos que no jardim, vamos agora para capítulo 18, e vamos ver a sequência. Já à noite, já na quarta-feira, já à noite, vamos ver o que é que acontece. Vamos para João, capítulo 18, e vamos ler o versículo 1, 18.1, deixem-me só encontrar aqui 18.1. Agora notem o que é que diz. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Sidrom, onde havia um jardim, no qual ele entrou com os seus discípulos. Portanto, Jesus agora dirigiu-se para o jardim. Acabou de fazer tudo o que tinha a fazer, a Santa Ceia, o lava-pés, a advertência a Simão, disse a Simão que o ia trair nessa noite. Ele advertiu sobre tudo e a todos. E agora Jesus vai para o jardim. Agora vamos ler o versículo 12. Versículo 12.
Mas antes do 12, deixem-me ler o 13, que eu estava aqui a passar o 3, desculpem, e é importante o contexto. Tendo então Judas recebido um destacamento de homens oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas de armas. Lá está, Judas foi falar com eles, agora disponibilizam os soldados e agora vão para o jardim como ele sabia que Jesus ia. E agora vamos sim para o 12. Então o destacamento, o capitão e os oficiais dos judeus prenderam Jesus e ataram. Tudo no jardim. Em que dia? Sexta-feira de madrugada. Quarta-feira de madrugada, assim é que é. Eu não quero estar aqui também a transmitir a doutrina do inimigo. Quarta-feira de madrugada. Mas agora vamos ver algo também. Vamos ver o versículo 19. 19 diz assim: então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Portanto, ele agora já está, nessa noite, de terça para quarta, ele já está a ser conduzido, amarrado e a ser interrogado nessa noite pelos líderes religiosos. Vamos agora para o versículo 24. O 24 diz assim: respondeu-lhe Jesus: se eu falei mal... Aliás, vamos ler o 22 para percebermos melhor. E havendo ele falado isso, um dos oficiais que ali estava bateu em Jesus com a palma da sua mão, dizendo: assim que tu respondes ao sumo sacerdote? Verso 23. Respondeu-lhe Jesus: se eu falei mal, dá testemunho do mal, mas se bem, porque me fere. Então Anás o enviara maniatado ao sumo sacerdote Caifás. E ele agora vai para Caifás. E agora, no versículo 28, diz, agora notem, tudo na noite de quarta-feira. Diz assim: então eles conduziram Jesus a Caifás para a sala de julgamento. E era cedo. Cedo quer dizer era de madrugada. E eles não entraram na sala de julgamento para se não contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então o que é que fizeram os líderes religiosos? Eles disseram: quando é que a Páscoa ia acontecer? Na quarta-feira à noite, que era o 14 de Nisan. E então, como o dia anterior era dia de preparação, eles não quiseram entrar na sala de julgamento. Porquê? Porque eles não se queriam misturar com os gentios, com os ímpios. Eles queriam, hipocritamente, claro, falando, eles então disseram: não, nós não vamos entrar aí. Porquê? Vai ser a Páscoa, nós temos que cear e temos que estar puros. Então não temos isto. Eles não entraram porque eles temiam que fossem, como é que eu ia dizer, recusados por Deus por haverem participado na morte deste que eles consideravam o filho do carpinteiro. Mas agora vamos para 18, 28. Aliás, 18, 28 nós já lemos. Jesus agora morre. E quando é que Jesus morre? Jesus morre na quarta-feira. Quarta-feira, Jesus morre. E vocês sabem que quando Jesus morre, o que é que vai acontecer? Vamos agora ler Marcos
capítulo 15 e versículo 1. Marcos 15, versículo 1. Espero que até aqui esteja a ser claro. Se há alguma dúvida, os irmãos podem interrogar. Agora vamos para Marcos, capítulo 15, versículo 1, que diz assim. Vamos ler vários versos de Marcos. Diz assim: e logo de manhã, os principais, reunindo-se em conselho com os anciãos e os escribas e todo o conselho, e amarrando Jesus, levaram-no e entregaram-no a Pilatos. Agora isto aqui é muito importante. O que é que acontece logo de manhã? Mas de manhã de que dia? De que dia? Quarta-feira. Como é que vamos ver isso? Vamos agora ler o versículo 6, que diz: ora, naquela festa, ele libertava um prisioneiro qualquer que eles desejassem. Ou seja, quando é que era hábito o líder, neste caso Pilatos, libertar um prisioneiro? Era na festa da Páscoa. Portanto, era festa. E o que é que eles agora estão a julgar? Se deveriam libertar a Jesus ou se deveriam libertar, como propôs Pilatos, Barrabás. Agora havia aqui uma dúvida. E aqui vai haver uma luta entre Pilatos, na sua consciência, e entre os líderes religiosos. Só que os líderes religiosos já tinham advertido a multidão para que quando Pilatos viesse à varanda do templo dizer a quem é que eu vou soltar na Páscoa, eles dissessem: solta-nos a Barrabás, crucifica a Cristo. Portanto, o povo e a mensageira do Senhor diz que os demónios estavam entre a multidão e então gritavam de uma forma histérica: solta-nos a Barrabás, crucifica a Cristo. Vamos agora ler o versículo, nós acabamos de ler o versículo 6, vamos agora ler o versículo 25, o que é que diz? E era a hora terceira. Hora terceira, nós sabemos que é às 9 da manhã. Estávamos na quarta-feira, 9 da manhã. E o que é que diz? E eles o crucificaram. Portanto, quando é que eles crucificam Jesus? Na quarta-feira, às 9 da manhã. Agora vamos ver o versículo 33. Mas antes de irmos ao 33, estava aqui veio o versículo 29. Vamos ver os 29. E os que passavam, ele já estava na cruz, insultavam-no maneando as suas cabeças e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reconstróis. Reparem, mais uma vez, eles vão dar ênfase a 3 dias, porque eles tinham bem aquilo na mente. Jesus havia também dito: destruí este templo, em 3 dias o edificarei. E eles agora olham para ele e dizem: olha lá, tu disseste 3 dias, não é? Vamos ver o que é que vai acontecer. Agora sim, vamos ler o versículo 33. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até à hora nona. Então nós sabemos que se às 9 era a terceira hora, a terceira hora, sim, o meio-dia era a hora sexta, é de 3 em 3,
E agora a hora sexta, a que horas é que é? Às 15 da tarde. Ou seja, às 15 da tarde, não, e chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora nona. Queria dizer a hora nona. Eu estava aqui a seduzir os enganados. Então, o que é? Ele morre. Aliás, ele morre, desculpa. Ele é preso, é crucificado à hora terceira, e ele diz, e chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E diz o 34, e à hora nona, Jesus gritou em alta voz, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é, meu Deus, por que me desamparaste? E agora nós sabemos que ele agora, o que é que acontece? Jesus vai morrer por volta das 3 da tarde. Agora aqui uma coisa curiosa. Nós sabemos que por volta das 6 horas, das 18 horas, para os judeus, todos os corpos tinham que ser tirados da cruz para que não viesse o dia de feriado, o Shabat, e os corpos estivessem lá. Então o que é que vão fazer? Eles vão ter com aqueles três crucificados e vão começar a partir as pernas para provocar uma maior dor e morrerem mais rápido. Só quando chegam a Cristo, eles já estavam mortos. Ou seja, não foi preciso partir as pernas, porque nós sabemos que Jesus não morre da dor física, mas Jesus morre da dor mental. Ao sentir que tinha que carregar o peso da humanidade, e quando eles chegaram junto dele, ele já estava morto. Então o que é que acontece? Vamos agora ver outra coisa. Quando ele agora está morto, há um homem que vai levantar, vai entrar em cena. E esse homem que vai entrar em cena é José de Arimateia. E o que é que José de Arimateia vai fazer? Vai pedir o corpo de Jesus para ele lhe dar uma santa sepultura. Ou seja, para que ele seja colocado naquele túmulo que era para ser o túmulo dele, que era o túmulo de José de Arimateia. Ele vai pedir o corpo e esse corpo é-lhe dado como nós sabemos. Porém, vamos agora para Levítico 23, 6, 8. Já lemos, mas eu quero que leiamos de novo. 23, 6, 8. Vamos ver o que é que nos diz Levítico 23, 6, 8. E agora sim, se alguém quiser ler, desde que leia com voz alta para que fique bem na gravação, 23, 6, 8, o que é que nos diz? E no 15º dia do mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho fareis nele. Mas por 7 dias oferecereis uma oferta por fogo ao Senhor. Ao 7º dia haverá uma santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Agora eu quero que vocês entendam isto. A festa da Páscoa não termina com a morte de Cristo. A festa de Páscoa vai terminar com as primícias, com a ressurreição. Porquê?
Porque reparem, quando Jesus morre, ele morre no dia 14. Enquanto ele estava morto, o povo o que é que tinha que fazer? Durante 7 dias, ele tinha que comer pães ázimos. Tudo tem que ver com a festa. Então quer dizer, se ele começa a comer o pão ázimo após a morte, portanto a morte é no 14, se eles começam a comer o pão ázimo no dia 15, quando é que terminam os 7 dias? No diz, Ramiro? No dia 17, né? Porque a festa dos pães ázimos começou no dia 10, né? E tem que ir até no dia 17. Não, a festa dos pães ázimos não começava no dia 10. A festa dos pães ázimos começava sempre a seguir à morte do cordeiro. No dia 14. O cordeiro morria no dia 14, certo? No dia 15 é o primeiro dia do jázimo. Então, são 7 dias. Quando é que terminava a festa do jázimo? No dia 22. No dia 22. Portanto, até ao dia 22 há uma celebração. Todo judeu deveria celebrar a Páscoa. Certo? Diga, irmã. Uma dúvida sobre a Páscoa. No dia 14, não era Shabat, feriado? Não, o Shabat era no dia a seguir à morte do cordeiro. Porque eles mataram Jesus no dia 14, no dia da Páscoa. Eles mataram no dia da Páscoa, mas no dia da Páscoa não era feriado. O que vai fazer feriado é o primeiro dia do jázimo. Porquê? Sim, entendi. Entende? Porque o pão que era Cristo já está morto. Não é? Essa era a minha dúvida. Eu falei, nossa, se na Páscoa era feriado, por que fizeram isso, né? Não. Matar Jesus, né? Exatamente. Não era feriado. Não era feriado. Então o que é que acontece? O que acontece é que no dia 22 a festa vai até ao dia 22 e no dia 22 ela vai terminar com mais um feriado, que é o feriado 7 do comer dos pães ázimos. É o primeiro dia da comida dos ázimos e no último dia dos ázimos. Porque depois do dia dos ázimos, o que é que vem? Vem as primícias. Ok? Então entendamos bem isso. Agora, vamos agora para o primeiro dia dos ázimos. Agora vamos para o feriado, primeiro dia dos ázimos. Ok? Vamos para Marcos 15, 42. Agora sim é feriado. Jesus já está morto. E agora é feriado. Jesus já está no túmulo. Ok? Agora vamos para Marcos 15, 42. Marcos 15, versículo 42. O que é que nos diz o versículo 42? 15, eu estava no 14, estava a ver como estava a dar certo. 15, 42. Este era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Muito bem. Agora, qual é que era o dia da preparação? Era o dia de sexta-feira, como eles dizem, ou era o dia de quinta-feira do jázimo? De quinta-feira. Era o dia de quinta-feira. Claro, era o dia de quinta-feira. Então, se era o dia de quinta-feira, era feriado e era Shabat. Agora, o que nós não podemos confundir, porque para a linguagem hebraica, Shabat é Shabat para feriado e Shabat para o 7º dia da semana. Mas isso é normal, porque para eles o Shabat quer dizer descanso. Ok? A confusão é para nós. Porque quando aparece Shabat, nós associamos logo a sábado. Sábado da semana, não é? Então aqui, como nós vimos, diz aqui,
E chegada à tarde, pois era o dia da preparação, isto é, o dia antes do Shabat. Então este Shabat era o sábado, poderemos dizer, cerimonial, não o literal, não o sábado de descanso. Agora vamos ler outro verso. Vamos ler agora Marcos 16, 1 e 2. E agora já vamos começar aqui a ter os grandes problemas. Vamos então ver. E passar, agora notem, versículo 1 e 2. Agora é muita atenção neste verso. E passado o Shabat, nas vossas versões diz o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram especiarias para que elas pudessem ir ungí-lo. Ok? Então, se formos pela linguagem correta, quando é que elas compraram especiarias e unguento? Se quinta-feira era feriado, quando é que elas compraram as especiarias? Na sexta-feira. Não tem como, certo? Compraram especiarias. Mas, notem o que é que diz aqui. E de manhã cedo, ao nascer do sol, aqui é que já começa o problema. E de manhã cedo, ao nascer do sol, do primeiro dia da semana, elas foram à sepultura. Aqui é que está o problema. E porquê é que está o problema? Porque se elas compraram as especiarias na sexta-feira, vamos ver quando é que elas foram à sepultura. Porque elas compraram-nas na sexta-feira, então elas não podiam ir segundo aquilo que dizem os líderes religiosos, falsos líderes religiosos. Se elas compraram na sexta-feira, então elas foram em que dia de manhã cedo embalsamar o corpo? Podia. Não podia. Aqui começa logo o problema. Porque diz claramente que elas, passado o Shabat, Maria Madalena e mãe de Tiago e Salomé compraram especiarias aromáticas para que elas pudessem ir ungí-lo. E de manhã cedo, ao nascer do sol, ainda era noite, do primeiro dia da semana elas foram à sepultura. Só que agora... Exatamente. Agora temos aqui um problema. E agora vamos criar outro problema. Agora vamos ver aqui outro problema. Agora vamos ver para sexta-feira. Vamos agora ler mais duas passagens paralelas que falam do mesmo acontecimento e vão nos esclarecer que tanto Marcos como os outros evangelistas, eles estão certos, mas o que está errado é que a tradução do primeiro dia. Isto aqui não deveria ser o primeiro dia. Diz. Só um detalhe. Eu vejo a tradução errada só no nome que está escrito aqui sábado. Mas no contexto está certo. Claro! Os aromas lá, tudo, perfume, na sexta-feira, correto. Elas guardaram o sábado semanal e no primeiro dia, que é o domingo, elas foram lá embalsamar o corpo. Exatamente! Que é isso que agora nos vai aqui dizer os versos que vamos ler a seguir. Ok? Então vamos ver agora aqui. Vamos ler agora o Lucas 23, mas agora notem bem, eu quero que vocês memorizem este texto que diz aqui que elas, depois de passar o Shabat, 16:1 de Marcos, elas foram comprar especiarias. Fixem com isto na mente. Depois de passar o Shabat, tá bom? Fixem isto. Porque agora Lucas vai mostrar uma outra coisa. Vamos então para Lucas agora 23, 54 a 56. Lucas 23, 54 a 56. Vamos então ver. Diz aqui: e era dia de preparação,
e ia começar o Shabat. Ok? Aqui Lucas o que é que diz? Que era dia da preparação e ia começar o Shabat. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia o seguiram também, viram o sepulcro e como foi posto o corpo. Ou seja, elas viram tudo, onde foi, como é que foi posto, e depois diz assim, e elas retornando, agora notem, prepararam especiarias e unguento. Mas elas prepararam ou já tinham preparado? Quando é que elas as compraram? Elas tinham comprado na sexta. Agora diz, e no Shabat repousaram conforme mandamento. Está correto. Está correto, completamente correto. Então elas tinham comprado na sexta, seguiram todo o trajeto, porque elas não iam levar as especiarias com elas, sem saber até onde é que ia o corpo. Elas foram, acompanharam, viram, elas agora, quando sabiam onde ele estava, como estava, elas agora voltam novamente a casa, e quando chegam a casa, elas agora já têm as especiarias compradas, elas pegam nas especiarias, e o que é que elas agora fazem? Elas agora repousam, porque as horas do sábado, e aqui sim é sábado semanal, é o verdadeiro sábado, aqui sim elas repousam segundo o mandamento. E agora notem o que é que diz o versículo a seguir. Diz-nos o versículo 56. E elas retornando prepararam especiarias e unguentos e no sábado repousaram conforme o mandamento. Está certo. E agora quando é que elas vão? Ora, agora o versículo 24. Ora no primeiro dia da semana, muito de manhã, elas foram ao sepulcro, levaram as especiarias que tinham preparado e algumas outras foram com elas. Tudo correto. Então vamos agora ver aqui uma coisa interessante. Ainda Marcos, portanto, como nós vimos Marcos, nós vimos, e isto é importante nós termos. Agora vamos ver uma coisa. Jesus tinha falado que ele iria ficar no túmulo quantos dias e quantas noites? Que era um sinal. 3 dias e 3 noites. Então agora nós vamos ver se isto acontece na verdade ou não. Portanto, se Jesus morre na quarta para quinta é um dia e uma noite, certo? Quarta para quinta é um dia e uma noite. Quinta para sexta é outro dia e outra noite. E sexta para sábado é outro dia e outra noite. Estão os 3 dias ou não estão? Sim. Completamente. Agora, outra coisa curiosa, e esta também é bombástica. Porquê é que é bombástica? Porque nós vamos ver que quando elas vão de madrugada ao sepulcro, diz aqui ao nascer o sol, portanto, quando é que estávamos já no primeiro dia da semana, porque o primeiro dia da semana é ao pôr do sol de sábado, já começa ao domingo, não é? Mas o que nos mostra aqui é quando elas foram ao sepulcro, o que é que os anjos lhe disseram? Ele não está aqui. Ressuscitou. Então, de madrugada, não podemos dizer que Jesus ressuscitou de madrugada, no domingo. Então, quando é que Jesus ressuscita? Jesus ressuscita na noite de sábado para domingo. Isto. Exatamente. Agora, isto, porque é que eles querem que isto aconteça no domingo? Para darem ênfase. Porque os católicos, esses diabólicos seres, eles, para darem ênfase e darem algum crédito ao dia de domingo como descanso, eles têm que meter este dia na ressurreição. Mas não é verdade isso. Agora vamos ver aqui outra coisa. Reparem que quando elas chegam ao sepulcro, agora vamos para o capítulo 28 de Mateus.
Mateus 28, e vamos para o versículo 6. Podemos ler ainda o versículo 1 e depois lemos o versículo 6. 1 e 2 diz assim: no fim do Shabat, quando começou a amanhecer, o primeiro dia da semana, reparem bem, Maria Madalena e outra Maria foram ao sepulcro. Quando é que elas foram? Ainda escuro. Ainda nem sequer tinha amanhecido. E elas, se calhar, foram ao sepulcro ainda escuro. Porquê? Porque elas tinham medo que fossem perseguidas ao amanhecer. Então elas foram muito cedo ao sepulcro de noite. E agora note. E eis que houvera um grande terremoto. Pois um anjo do Senhor descera do céu e, chegando-se, removera a pedra e assentou-se sobre ela. Portanto, quando elas chegaram, já tinha havido o quê? O terremoto. Já tinha havido o terremoto. Porquê? Porque quando elas chegaram, elas estavam preocupadas quem é que nos vai tirar a pedra, mas quando elas chegam já estava a pedra tirada. Porque a pedra foi efeito do anjo que foi enviado e que provocou um terremoto, porque Jesus morre com um terremoto e Jesus ressuscita com um terremoto. E então, quando elas agora chegam, elas veem algo estranho. Sendo escuro, a pedra tirada, elas dizem: mas o que é isto? Acredito que elas até ficaram com medo, porque uma pedra daquelas tinha que ser atirada por vários homens. E agora vem o versículo 6. 5 e 6. E o anjo respondeu e disse às mulheres: não temais, porque elas estavam com medo. Pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ele está ressuscitado, como ele disse. Vim de ver o lugar onde o Senhor jazia. Olha que coisa interessante. O próprio anjo diz a elas: não tenham medo. Tudo o que Jesus disse aconteceu. Tudo o que ele falou cumpriu-se. Venham ver a prova de que ele ressuscitou. Queridos irmãos, há aqui uma coisa que eu gostaria de perguntar. Vamos ver mais 2 ou 3 slides, mas eu quero perguntar a quem nos visualiza: há alguma dúvida de que Jesus morreu na quarta-feira? Não há dúvida. Não há dúvida. Não há dúvida. Eu louvo a Deus que não há dúvida na nossa mente. Agora quero-vos dizer uma coisa, queridos irmãos. Vocês têm uma responsabilidade. E a responsabilidade é ensinar àqueles que creem que Jesus ficou apenas... Agora vamos dizer uma coisa. E agora vamos fazer aqui um cálculo rápido. Se Jesus morre na sexta-feira, como diz a diabólica tradição, Jesus, de sexta-feira para o pôr do sol, portanto, ele morre à tarde, sexta-feira à tarde, segundo eles ensinam, Jesus morre na sexta-feira à tarde. Sexta-feira à tarde já é sábado. Já se pôs o sol, já é sábado. Então nós temos aqui o quê? De sexta para sábado temos um dia. Jesus ressuscita na noite de sábado para domingo. Quantos dias é que nós temos aqui? Vamos contabilizar talvez um dia ou um dia e meio, se quisermos ser generosos. E quantas noites? Uma noite. Jesus mentiu? Não mentiu.
Porque se ele tivesse mentido, vocês acham que agora os líderes judaicos não tinham uma forte razão para dizer que ele era mentiroso? Eles iam dizer assim: olha, contem o tempo. Ele disse que eram 3 dias. Contem o tempo. Ele morreu na sexta-feira. No domingo já não estava no sepulcro. Vejam se ele cumpriu 3 dias e 3 noites. Ele não é verdadeiro. Eles tinham esse argumento. E eu também o teria. Se eu vivesse nesse tempo, eu também diria isso a Jesus. Mas Jesus cumpriu à letra aquilo que disse. Então este engano precisa de ser difundido. Nós precisamos de deitar por terra este diabólico ensinamento. Há aqui uma irmã que está aqui a dizer tudo o que o irmão está a dizer sobre a Páscoa e a morte de Jesus e está corretíssimo. Obrigado, irmã. Eu agradeço imenso também estar com essas expressões que me alegram muito, mas não tem como. Agora vamos ver outra coisa, e agora já a título de conclusão, porque não quero abusar muito da vossa paciência. Agora vamos buscar 3 dias como bíblicos para ver se 3 dias, como uma parte do dia já é um dia. Vamos ver se é assim à luz da Bíblia. Vamos para Esther, o livro de Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4. E agora temos que ser um bocadinho mais rápidos, que é já para a conclusão. Esther, capítulo 4. E vamos ler o versículo 16. 4:16. Diz assim o versículo 16. Nós sabemos que está a vir um tal Amã quer mandar matar os judeus, e agora isto chega ao palácio, até Esther, e vamos ver o que é que Esther diz. Diz assim: vai, reúne todos os judeus, ela está a mandar isto ao seu tio, vai, reúne todos os judeus que estão presentes em Susã e jejuai por mim. Agora notem: e não comais nem bebais por 3 dias, noite e dia. Agora eu pergunto, ela está aqui a dizer uma parte do dia ou está a dizer 3 dias, mesmo 3 dias? Então ela não deixa dúvida. Noite e dia. Porque o dia é composto pela noite e dia. Ela não deixa dúvida. Então são 3 dias. De uma forma clara. Vamos para outro verso agora. Gênesis 42, 17 e 18. Gênesis 42... Gênesis 42, versículo 17. Se já alguém encontrou, pode ler, que eu ainda não encontrei. 42, versículo 17, o que é que diz? E os colocou juntos na prisão. Está-nos a falar de José em relação aos seus irmãos. E os colocou juntos na prisão 3 dias. Se vocês forem a ver, foram 3 dias. Mas, agora o verso 18. Portanto, foram 3 dias ou não foi? Ele prendeu-os e ao 3º dia ele soltou-os. E o que é que ele diz no 3º dia? Fazei isto e vivei, pois eu temo a Deus. Mas, vamos agora ver 1 de Samuel 3, 12. E este é um verso incrível. 1 de Samuel 3, 12. Diz assim o versículo 12. 1 de Samuel, deixem-me ver se eu não estou equivocado. 3:12. Não, por acaso aqui há um erro. 1 de Samuel 3:12. É um versículo, se calhar é 2 de Samuel, se não eu tenho que corrigir.
foi esta manhã um bocadinho assim à pressa. Deixa-me ver 2 de Samuel, se será isso. Mas é um versículo que alguém fica sem comer 3 dias e 3 noites e depois alguém lhe vai levar um pouco de comida. E ele disse: há 3 dias e 3 noites que eu não como. Não sei agora. Se também não encontrar, não é muito importante. Eu depois vou tentar dar da parte da tarde o verso para corrigir. Agora, vamos ver porque é que, e isto que eu vos vou agora mostrar, porque é que Jesus joga com 3 dias. Não foi só por causa do milagre no ventre do peixe em relação a Jó. Há algo mais. Vocês sabem que 3 dias para a divindade quer dizer triunidade. O 3 representa unidade triuna. Por isso é que se diz Pai, Filho e Espírito Santo. Sim. 1 Samuel 30:12. Obrigado. Então, vamos ler então. A minha neta ajudou-me. 30:12, falta aqui o 0. Podes ler, Patrícia, lê lá. Deram também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas e comeu e voltou-se ao espírito. Havia 3 dias e 3 noites que não haviam comido pão nem bebido água. Há dúvida que foram 3 dias e 3 noites? Que ele não tinha comido? Ok. Agora vamos ver aqui porque é que Deus trabalha tanto com a triunidade. Já vimos Pai, Filho e Espírito Santo. Agora vamos ver em relação ao nosso corpo. Corpo, alma e espírito. Em relação ao tempo. Passado, presente e futuro. Em relação ao dia. Manhã, tarde e noite. Em relação à terra. Terra, ar e água. Em relação à célula, que graças a ela nós estamos aqui. Membrana, citoplasma e núcleo. Em relação ao átomo, próton, nêutron e elétron. Jesus, ele vive 3 décadas. Jesus é crucificado com 33 anos. Jesus fica 3 dias e 3 noites no túmulo. Ao 3º dia ressuscita e sobe ao 3º céu. O que é que nós podemos buscar mais para fazer compreender que isto não é uma questão, não, é uma parte, é o suficiente. Queridos amigos, não se deixem enganar.